Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí e vamos bater um papo sobre os transformadores. Uma introduçãozinha leve para a gente começar a entender o que são e como funcionam os transformadores. Então vamos lá, ó. Inicialmente, preste atenção aqui. A energia elétrica que chega no poste, aquele poste lá perto da sua casa, na rua, sabe? Ela tem uma tensão de 13,8 kV. Só que na sua tomada chega uma tensão de 220 volts. E para isso acontecer, utiliza-se um transformador. Ok? Aquele transformador que a gente vê no poste mesmo. E como é que se dá essa transformação, sabe? Quais são os parâmetros importantes? Primeiro, qual é a relação de transformação? Sabe, existe um valor que se chama relação de transformação, como é que a gente calcula essa relação de transformação? E outra coisa, como é que a gente pode representar esse transformador em um circuito? Será que tem alguma representação que a gente pode utilizar para colocar esse equipamento elétrico em circuito? Então, tem. E esse equipamento ele é um equipamento muito importante porque ele é utilizado em todo o cronograma elétrico brasileiro, em todo o sistema elétrico brasileiro e de todos os países, né? Por que se utiliza bastante transformador? Porque basicamente a gente tem o seguinte, a geração da energia elétrica, quando a gente está lá na nossa usina hidrelétrica e se gera aqui uma energia elétrica, ok? Essa energia elétrica que é gerada, ela é gerada a partir da tensão nominal desse gerador, que geralmente é 13,8 kV, algum valor próximo a isso, ok? Depois que essa energia elétrica ela é gerada, ela vai para o nosso sistema de transmissão, para que ela possa chegar no Brasil inteiro. Só que no sistema de transmissão, não é jogo a gente transmitir essa energia elétrica em 13,8 kV, porque quanto maior for a tensão, melhor, porque isso vai reduzir as perdas. Então a gente tem que elevar a tensão para que que a energia elétrica na transmissão tenha uma tensão alta, para que tenha-se poucas perdas. Geralmente sendo 38 ou valores além desses. E para isso acontecer, a gente vai utilizar aqui ó, um transformador entre a geração e a transmissão, para aumentar a tensão dessa energia elétrica, ok? Só que depois que essa energia ela é transmitida para todo o Brasil, ela chega na sua cidade. E aí quando ela chega na sua cidade, a gente está falando já no sistema de distribuição, que são os postes que vão levar essa energia elétrica até a sua casa, beleza? E nesses postes de distribuição não dá para a gente transmitir energia elétrica a 138 kV, porque a gente está perto das residências. E uma energia elétrica nessa tensão é uma energia elétrica muito perigosa. Então aqui ó, a gente vai ter, novamente, um transformador, só que agora para baixar essa tensão, para a gente estar na tensão agora da distribuição, ok? Tá, e depois que a energia chega nos postes, ela tem que chegar na sua casa, né? Ela tem que chegar para o consumidor final. Só que para o consumidor final não chega a tensão que está no poste. A tensão lá do poste é 13,8. A que chega para você é 220 fase ou 127 fase neutro. E para conseguir chegar a essa tensão, aí você vai ter mais um transformador aqui, que é o transformador que a gente vê no poste, né? Aquele transformadorzinho de rua que a gente vê no poste, que às vezes explode e tudo mais. E esse transformador que ele vai diminuir a tensão até chegar a uma tensão favorável para o seu consumo. Porque não dá para chegar a 13,8 kV na sua casa, porque esses equipamentos não funcionam nessa tensão, além de ser uma tensão perigosa. 127, 220 não é tão perigosa assim. Então por isso que a gente utiliza transformador entre todo o sistema elétrico brasileiro. E por isso que é muito importante a gente estudar ele, ok? Tá, e como é que funciona esse lance transformador? Primeiro a gente vai olhar o caso ideal. O transformador ideal, ele é basicamente o seguinte, a gente tem um núcleo ferromagnético de um lado uma bobina e do outro lado uma outra bobina. Chegando uma tensão V1 nessa bobina, a gente vai ter aqui, rodando por esse meu núcleo magnético, um fluxo magnético, gerado por conta da circulação de corrente aqui nessa bobina. Só que como essa corrente aqui é uma corrente alternada, esse fluxo magnético ele também é um fluxo alternado. E uma variação de fluxo aqui dentro dessa bobina vai em quê? Vai induzir uma tensão. Então a gente vai ter aqui um V2 induzido. E essa tensão induzida, a gente vai ter aqui também uma corrente induzida. Ok?
Tá, beleza. E qual é a relação entre essa tensão 1 e a tensão 2? A relação entre essa tensão 1 e a tensão 2 vai ser o número de espiras da primeira bobina dividido pelo número de espiras da segunda bobina. E esse valor, N1 dividido por N2, a gente vai chamar de alfa. E para a corrente vai ser o contrário. Então, I1 dividido por I2 vai ser igual a N2 sobre N1. Também é conhecido como 1 sobre alfa. E esse alfa é a minha relação de transformação. Como esse transformador é um transformador ideal, olha só o que acontece. V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. Isso quer dizer basicamente que a potência do primário é igual à potência do secundário. Ou seja, esse transformador ele não está alterando a potência, não tem perda nem ganho de potência. Até porque ele é um transformador ideal, então não há perdas. A potência que chega no primário é igual à potência que chega no secundário, ok? E aí, pensando lá no nosso caso inicial, do nosso transformador, como é que a gente pode encontrar a relação de transformação dele? Pô, é só lembrar que V1 sobre V2 é igual a esse meu alfa, né? Então, o alfa daquele transformador inicial vai ser igual ao meu 13,8 vezes 10 ao cubo, né? 13,8 kV, dividido pelo 220, que é o que chega na casa. Então, aquele primeiro transformador que a gente viu logo no início desse vídeo, ele tem um alfa igual a 62,7. Tranquilinho de calcular, né? Tá, beleza. Mas como é que a gente pode representar, né? Agora eu quero falar como é que a gente representa esse transformador em um circuito. A representação dele, ela é a seguinte. A gente desenha aqui duas bobininhas uma do lado da outra. E aqui a gente coloca o número de espiras da primeira bobina e aqui o número de espiras da segunda. Esses dois pontinhos aqui, eles servem para representar o seguinte, que é que do primário é onde chega a corrente do primário e aqui é onde sai a corrente do secundário. Ok? Essa aqui é a representação do transformador ideal, aquele que não há perdas. Tá, beleza. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender sobre o transformador é como a gente faz a reflexão. Como assim reflexão? Não reflexão de refletir, reflexão de poder passar elementos que estão no secundário para o primário, para a gente conseguir calcular. Como assim? Aqui, ó, imagina que eu tenho uma impedância aqui ligada no meu secundário. Essa impedância é dada por Z igual a V2 dividido por I2. Como que se eu quisesse passar essa impedância para o meu primário? Ela está no secundário, eu quero passá-la para o primário. Como é que eu posso fazer isso? Então, aqui, ó, agora eu tenho um Z' aqui no primário. Esse Z' é igual a V1 dividido por I1, certo? Só que eu consigo escrever V1 em função de V2. Só lembrar que V1 dividido por V2 é igual a alfa V2. Então, vai ficar, ó, Z' igual a alfa V2. E o I1 eu consigo escrever em função de I2 também. Só lembrar que I1 sobre I2 é igual a 1 sobre alfa. Então, vai ficar que I1 vai ser igual a I2 dividido por alfa, beleza? E aí, eu passo o alfa que está aqui embaixo lá para cima, vai ficar alfa ao quadrado V2 sobre I2. E quem é V2 sobre I2? Isso mesmo, o próprio Z que estava do outro lado. Ou seja, o Z', se eu quero passar esse Z para o outro lado, o Z do secundário, eu quero refletir ele no primário, eu vou chamar esse Z', esse apóstrofo que eu sempre ponho para mostrar que eu fiz uma reflexão, é igual ao alfa, né, que é a minha relação de transformação ao quadrado, multiplicado pela impedância que estava lá no secundário. Se eu quisesse fazer ao contrário, passar do primário para o secundário, em vez de multiplicar por alfa, eu dividiria por alfa ao quadrado. Tá, beleza. E a gente tem, pro transformador, o modelo série. O que é o modelo série? Porque o transformador, na verdade, ele tem sim perdas, e a gente precisa representá-las. Ou seja, o transformador ele não é um transformador ideal, né? Ele vai ter perdas. E essas perdas são representadas aqui pelas resistências e reatâncias do primário e do secundário, ok? Então, ó, R1 e R2 seriam as resistências dos desenrolamentos, ou seja, elas representam a perda Joule desses desenrolamentos, ok? E enquanto X1 e X2 serão as reatâncias de dispersão, elas ocorrem por conta da dispersão do fluxo magnético que passa por essas bobinas. E assim, a partir desse modelo em série, a gente chega finalmente em como a gente vai representar o transformador em um circuito.
a gente vai chegar então ao circuito equivalente desse meu transformador. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar tudo que está no meu secundário e refletir para o meu primário. Então eu vou ter esse seguinte circuito equivalente aqui. Beleza? E então aqui no final eu só tenho que juntar todas essas impedâncias e eu vou chegar na minha impedância final, minha impedância total aqui, dada por uma resistência e por uma indutância. E aí como é que eu posso calcular esse V2' e o meu I2' e o R2' e o X2', né? Esses dois valores aqui. É só a gente lembrar as relações que a gente tem. O V2' eu vou escrever ele como sendo V2 vezes o meu alfa, minha relação de transformação. O I2', ele é igual ao I1, repara só que ele está no mesmo circuito que o I1. E como é que a gente pode escrever ele em função de 2? Vai ser I2 dividido pelo meu alfa. O R2' a gente já viu, né? Como é uma reflexão do que estava no secundário para o primário, vai ser alfa ao quadrado vezes o R2. Enquanto que o X2' vai ser o alfa ao quadrado vezes o X2. Tranquilo? E aqui então vai ser R1 mais R2', X1 mais X2'. E aqui, do lado de cá do transformador, eu vou ter o meu V2'. Ok? Tá, e se fosse o contrário? Em vez de rebater do secundário para o primário, eu fosse refletir do primário para o secundário. Eu ia ter algo assim, ó. Ok? E aí, repara que o que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Então aqui vai ser V1 dividido por alfa, aqui que estava dividindo está multiplicando, então vai ser alfa vezes I1. E aqui estava multiplicando, vai ser dividindo, né? R1 dividido por alfa ao quadrado e X1 dividido por alfa ao quadrado. Bom, de introdução a transformador basicamente é isso. E com esse agora é só cair para cima dos exercícios, né? E aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!